Desta vez vamos falar sobre Creta, mas aqui também dos combinados que nós fazemos através do nosso charter ou em voos regulares para Creta, Santorini e Mykonos. Têm sido pacotes que têm tido bastante procura. Nós sentimos isso através dos orçamentos que são feitos através do nosso site e das visualizações nessas páginas. Só vos queria pedir uma coisa antes do Eduardo passar à apresentação. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para pôr este charter de Creta no ar neste ano 2021, nós iremos fazer. Portanto, o que vocês nos puderem ajudar para pormos este charter é sempre bem-vindo. E agora estamos a tentar fazer o movimento que é faça uma reserva para Creta. Uma reserva a cada um já ajuda bastante e já faz com que este charter possa ir para a frente. Até agora, a nível de charters, fora o de Porto Santo e talvez um ou outro charter mais, as coisas não têm corrido conforme expectável. Também não existe agora muita confiança, no entanto, eu acho que a Grécia ainda vai abrir muito mais, vai facilitar mais a mobilidade e a entrada dos passageiros, tudo leva a crer isso. Quer Portugal, e mesmo em Portugal, eu estou a crer que também irá ser facilitada a mobilidade das pessoas, a entrada, a facilitação. Vamos ver, eu acho que durante este mês de maio ainda vão aparecer muitas e boas notícias, assim seja, enfim, todos nós precisamos... Para saber e mostrar-se necessário, eu não percebo para saber, eu preciso de saber que ela tem um ESTA aprovado, não tem nada com isso. Está bem, tudo bem. Já não é mais sério. E pronto. Eduardo, queres iniciar? Eu não estou a conseguir fechar aqui o som. Eu vou desativar. Aliás, eu vou pedir a todos, eu vou desativar o som de todos e deixamos as dúvidas para o final, ok? Então eu vou fazer a apresentação, depois vou até ao site para vos mostrar os pacotes em sistema ao vivo e peço que assim no final, portanto... Ora, deixemos as questões, as dúvidas para o final. Podem entretanto, escrever as dúvidas ou as questões que queiram colocar no chat, assim nós no final lemos um pouco tudo e respondemos dentro da nossa melhor capacidade, não é? Ok, então, uma vez mais, muito obrigado pela vossa participação. Nós, durante o mês de maio, vamos estar todas as quartas-feiras às 11 da manhã com uma sessão de formação sobre um dos nossos produtos. Começamos então este com o Creta e os combinados, com Santorini e Mykonos, nesta versão de voo charter. Como certamente saberão, nós temos uma oferta muito ampla de pacotes para a Grécia e se por acaso o cliente que vocês tenham não se possa encaixar dentro da nossa programação charter, temos mais de 20 pacotes que podem sugerir e simular online, tirar os orçamentos e fazer obviamente as reservas também. Ora bem, nós para este verão de 2021, esperando que seja um verão de início de retoma, a nossa grande aposta é de facto neste charter para Creta, é um destino que nós operamos já desde 2006, é o nosso mais histórico destino de programação, e apesar de todas as dificuldades, estamos com bastante esperança que o possamos concretizar. Ora bem, vou só aqui à apresentação. Muito bem. Então, vou-vos falar só um pouquinho mais tecnicamente da operação charter. Esta, obviamente, vocês podem encontrar com base neste voo de Lisboa para Heráclion,
tanto as estadias de 7 noites em Creta como estes combinados, que vos vou falar. A operação foi alterada no final da semana passada. Inicialmente ela estava montada para operar à terça-feira, entretanto foi alterada para operar ao sábado, ok? Então, voo especial Lisboa-Heráclio-Lisboa passa a operar ao sábado. Mantém-se mais ou menos o mesmo período, iniciamos a meados de julho, dia 17 de julho, e a última partida a 4 de setembro, ou seja, o último regresso a Lisboa a 11. Mantemos também a operação com a Azores Airlines, num A320, sendo que todos os pacotes incluem então uma bagagem no máximo de 20 kg. Relativamente às taxas locais, esta informação está disponível em todos os pacotes, vocês podem consultar online. Existem taxas locais a pagar nos hotéis na Grécia, e como podem ver aí, os valores variam desde os 50 cêntimos até a um máximo de 4 euros por quarto dia, ou seja, todos os valores de taxas locais são sempre por quarto e não por pessoa. Relativamente aos documentos de viagem, bom, é o cartão de cidadão, válido para cidadãos de nacionalidade portuguesa, e relativamente aos protocolos Covid-19, à imagem do que se passa com o governo português, o governo grego também tem alterado sempre de 15 em 15 dias, ok? Então, de 15 em 15 dias existe uma atualização sobre as restrições e as condições de entrada no país. Este fim de semana, até ontem, foi o período de férias da Páscoa Ortodoxa na Grécia, e portanto só ontem saiu uma nova atualização que está válida até o dia 14 de maio. Neste momento, e portanto esta é a informação válida neste momento, até dia 14 de maio, os cidadãos da União Europeia, incluindo obviamente Portugal, estão isentos de quarentena a entrar na Grécia e necessitam apenas de um teste de PCR negativo, efetuado nas 72 horas antes. É possível é muito provável que estes condicionalismos, restrições, sejam alterados nas próximas semanas, é muito provável, tanto na Grécia como em Portugal. A Grécia teve, no fundo, teve a terceira onda um pouco mais tarde do que aqui em Portugal, estiveram em confinamento até algumas semanas atrás, um confinamento um pouco mais severo, e agora as coisas estão a voltar a uma maior normalidade e, portanto, é expectável que nas próximas semanas as restrições sejam vindo a ser aliviadas. No entanto, penso que na pior das hipóteses estaremos sempre a falar de teste PCR na ida e no regresso. Penso que isto será o panorama mais restritivo que se poderá esperar. No entanto, penso que poderão haver condições um pouco mais facilitadas mais para a frente. No entanto, nós vamos atualizando sempre que recebemos as informações do nosso agente local, nós colocamos essa informação também online para vos poder ajudar também nesta informação perante os vossos clientes. Relativamente à assistência a viajar tours, mantemos também, vamos enviar um representante português para o destino, como é habitual, e isto, se num ano normal, isto é muitíssimo importante. De facto, o nosso rep no destino ajuda bastante os clientes, tanto a poder desfrutar melhor da ilha, porque lhes dá imensas dicas, muitas informações sobre aquilo que podem fazer, onde ir, onde comer, mas também porque, obviamente, neste ano sentirão-se com certeza mais amparados e mais acompanhados, tendo um colega português no destino para os ajudar naquilo que for necessário, ok? Relativamente ainda à situação de testes para o regresso, ok? Se for necessário, em Creta existem várias clínicas habilitadas para fazer os testes. Elas estão espalhadas por todas as vilas
e cidades, e portanto é muito fácil o cliente poder fazer um teste PCR naquele prazo das 72 horas antes, e o custo varia na Grécia atualmente entre 50 a 60 euros por pessoa o teste, ok? Nós daremos todas essas informações também, obviamente também no destino, e o nosso representante local também ajudará com certeza toda a gente nesta situação. Ora bem, falando dos nossos produtos de combinados, nós nesta operação Charter temos dois tipos de combinados distintos. Temos o Creta e o Santorini, com o pacote 50-90, e o Creta mais Mykonos, ok? Nós, desde há 3 anos para cá, descontinuamos no Charter o combinado Creta-Santorini e Mykonos. Isto porquê? Principalmente porque, no fundo, em 7 noites, fazer as três ilhas acaba por ser demasiado compactado e não permitir que os clientes cheguem ao final da viagem com uma sensação positiva sobre a mesma. Ok, gostaram daquilo que fizeram, mas acharam que foi demasiado corre-corre. Ok? Muitos transfers, ferries, 3 check-ins, estamos a falar sempre de época alta, filas para tudo, no fundo, e mesmo que em 2021 não sejam esperadas tantas pessoas a viajar, no fundo os protocolos de segurança e de higiene, como nós bem sabemos, obrigam a filas constantes em todo o lado, e portanto nós também para 2021 no Charter não estamos a fazer o Creta, Santorini e Mykonos, ok? Oferecemos esse tipo de pacotes em linha regular, e aí obviamente podendo o cliente estender mais a sua estadia em todos os locais. Então, no Creta e Santorini, nós temos, devido aos horários e também aos horários depois das ligações em ferry, obrigatoriamente à chegada dorme-se sempre em Creta uma noite. Nós colocamos essa estadia sempre na cidade de Heráclion, ou seja, não damos a possibilidade do cliente ir, por exemplo, para Hersonissos ou para Ágios Nicolaus, porque estaríamos aqui a colocar mais tempo em transfers na ida e no regresso, quando o cliente vai chegar e provavelmente vai fazer o check-in, jantar e dormir, porque no dia seguinte de manhã vai acordar cedo para poder fazer o transfer, para apanhar o ferry para Santorini. Isto também aplica-se em Mykonos, a mesma situação. Primeira noite sempre na cidade de Heráclion. Depois, nós damos a possibilidade de, em Santorini, vocês poderem montar o pacote um pouco à medida do vosso cliente, ok? Até anos anteriores nós tínhamos aqui as noites muito fechadas. No pacote Charter nós não permitíamos que vocês mexessem com as noites da estadia em Santorini e no final em Creta. Com a mudança de sistema, creio que todos já perceberam que o nosso site é totalmente diferente do anterior e tem algumas coisas um pouco diferentes. Nós conseguimos com que os pacotes sejam mais dinâmicos e sejam mais fáceis de vocês poderem alterar o pacote e assim ter mais liberdade para fazer o vosso orçamento o mais personalizado possível. Então, em Santorini nós damos a possibilidade de vocês mexerem nas noites, podem ficar 2 ou 3. Nós temos hotéis em Fira, Ia e também em Camari, não coloquei essa informação, mas também temos hotéis na zona de praia, da praia de areia escura de Camari, e depois no final regressamos a Creta, onde podemos escolher 3 ou 4 noites. E aqui os clientes têm a possibilidade de, ou melhor, vocês têm a possibilidade de escolher a estadia no final em Creta, podem optar por ficar mais nas zonas de praia, Hersonissos, Kokiniani, Mália, ou então ficarem na cidade de Heráclion também, ok? Se for um cliente que, imaginemos, quer ficar na cidade, não tem interesse em ficar num hotel junto à praia e vai alugar um carro e conhecer a ilha, creio que possivelmente a melhor solução será então optar por uma estadia na cidade de Heráclion. Estes pacotes incluem todos os transfers,
em todas as ilhas e inclui também o ferry Heráclion, Santorini e Heráclion. No caso de Creta mais Mykonos, ele é um pouco similar ao pacote com Santorini, tem apenas uma pequena diferença, é que nós em Mykonos damos a possibilidade de ficar 2, 3 ou 4 noites. Isto porquê? No fundo porque Mykonos é uma ilha também bastante famosa pelas suas pequenas praias. Enquanto que em Santorini não temos muitas praias e as que existem são basicamente de areia escura, de godos. Aqui em Mykonos é uma ilha com um perfil totalmente diferente da ilha de Santorini e, portanto, aqui faz sentido podermos estender um pouco mais a estadia em Mykonos. Ou seja, damos aqui a possibilidade de ficar 2, 3 ou 4 e em Creta no final podemos ficar então escolher 2, 3 ou 4. Tem sempre que pensar que quando fazem a seleção, na soma das estadias nos 3 pontos, tem que dar 7 noites, ok? Senão o pacote não vai gerar resultados. Ora bem, vamos aqui até o mapa. Como podem ver, as 3 ilhas estão aqui assinaladas por umas bolinhas. Na bolinha verde temos a ilha de Creta. É a maior ilha grega e, portanto, é substancialmente maior do que Santorini e Mykonos. Das 3, Santorini será a mais pequena e é aquela que é a mais diferente de todas elas. Portanto, na rodinha azul temos Santorini e depois um pouco mais afastada temos Mykonos, ok? De Heráclion a Mykonos, de ferry rápido, são 4 horas, mais ou menos, 4 a 4 horas e meia. De Heráclion até Santorini são aproximadamente 2 horas. Mais ou menos ficamos aqui a meio caminho entre Heráclion e Mykonos, temos então Santorini. Só para terem uma noção, fica bastante mais próximo Mykonos do continente, como tem aqui em cima, temos o porto do Pireus, em Atenas, fica bastante mais próximo do que Creta, ok? Ora bem, relativamente aos ferries, nós nestes combinados, por defeito, só utilizamos os ferries rápidos, nos catamarãs rápidos. Esta imagem que eu vos coloquei aqui é de um exemplo de uma das empresas com a qual trabalhamos, ok? Com a SeaJet, mas podemos trabalhar também com a Minoan Lines, com barcos um pouco parecidos com estes. Por exemplo, este do Champion Jet, o 1 e o 2, eles são siameses, por assim dizer, siameses não, gêmeos, peço desculpa, se fossem siameses estavam colados um ao outro. Ora bem, são gêmeos e têm uma velocidade máxima de 40 nós, já andam bastante rápido, capacidade máxima de 1000 passageiros e 200 veículos, ou seja, são bastante grandes, são imponentes e são bastante estáveis. Muito importante, a informação que nós aqui prestamos é sempre orientativa. De uma forma geral, os ferries que saem de Heráclion para Santorini ou para Mykonos saem sempre de manhã cedo, ok? Podem sair entre as 7 e as 8h30 da manhã, é o normal. Aqui neste exemplo com a SeaJet, o ferry de Heráclion para Santorini está a sair às 8 da manhã. Vendo aqui as questões que vocês entretanto começaram a colocar, o Eduardo, eu creio que já... Estou de volta. Foi a minha okay. O Eduardo, entretanto, acho que já respondeu a todas, dentro dos tempos de ferry, dos testes PCR no destino, que têm um custo de 50 a 60 euros. Será por aí as questões que, entretanto, têm colocado. Okay. Eduardo. Estou de volta. Peço desculpa, mas a internet aqui em casa foi abaixo, mas entretanto já voltou. Ora bem, então, como eu estava a falar, eu penso que fui cortado aqui pela internet quando estava a falar do número de passageiros e desta informação sobre os ferries. Ora bem, estes ferries rápidos têm uma particularidade. Eles só operam com condições de mar muito específicas, o que nós dizemos quase mar-chão, ou seja, quando existe muita ondulação, estes barcos não podem operar, e também por isso mesmo
nós jogamos sempre muito pelo seguro nestes combinados e nunca temos clientes a vir das ilhas no mesmo dia dos voos, nem na noite anterior, ok? Isto porque, se por acaso estes barcos não possam sair, a alternativa será fazer com os navios maiores, que são substancialmente mais lentos, e portanto não podemos correr o risco de não termos a capacidade de trazer os clientes a horas para o seu voo. Por isso mesmo, o final da estadia nestes pacotes em Creta é sempre de, no mínimo, 2 noites, ok? Portanto, esta informação é bastante importante. Ora bem, o ferry para Santorini, mais ou menos sai por volta das 8, aqui com a Seajet, chega às 9h50, e no regresso vem às 15h30, chega às 17h15. Existem outras alternativas, ok? Outras companhias, algumas que saem um pouco mais tarde de Heráclion e também por isso mesmo regressam de Santorini um pouco mais tarde, por volta das 17. Normalmente para as excursões de um dia a Santorini, que nós comercializamos no destino, normalmente utilizamos esse tipo de ferry, ok? Normalmente é com a Minoan Lines, que apesar de chegarem um pouquinho mais tarde a Santorini, também tem essa vantagem de poder sair um pouco mais tarde de Santorini, o que para aproveitar o dia na ilha acaba por ser mais interessante. O ferry para Mykonos, como podem ver, ele é sempre via Santorini, ou seja, o barco que faz o ferry para Mykonos é o mesmo que faz até Santorini, ou seja, ele faz sempre a paragem em Santorini, tem saída de passageiros, entrada, saída de mercadorias, carros. Este procedimento demora mais ou menos 40 minutos e, portanto, quem vai para Mykonos faz sempre esta paragem em Santorini, ok? Nestes ferries rápidos, sempre esta situação está considerada. Por isso mesmo, se fosse direto, demoraria cerca de 3h15, mais ou menos, nestes rápidos. Se for nos mais lentos, nos navios grandes, estamos a falar de um ferry que vai demorar cerca de 6 a 7 horas, mas nestes rápidos, obviamente, reduzimos quase para metade o tempo de viagem, ok? Ora, Santorini. O que fazer? O que é que vamos poder fazer aqui em Santorini? A ilha é obviamente mundialmente famosa, tem um perfil totalmente diferente de todas as outras ilhas, gregas, porque basicamente estamos a falar daqui de uma pequena cordilheira de vulcões que está praticamente toda ela submersa e, portanto, temos só aqui as pontinhas acima do mar. As vistas são, obviamente, inconfundíveis, e aquela típica imagem das ilhas gregas, das casinhas brancas com as igrejas com os topos azuis, de facto esta é uma imagem única de Santorini. Santorini tem tem uma população residente muito pequena. Devo dizer que, apesar de ser uma ilha maravilhosa para se visitar, é uma ilha bastante difícil para se viver, porque ela é muito árida, o inverno é longo, e é muito, por assim dizer, sozinho, não é uma ilha muito visitada no inverno, e depois no verão é completamente massificada. Isso, ao longo destes últimos anos, tem sido um dos pequenos senãos quando visitamos Santorini, principalmente quando visitamos a vila de Ia, ou como se escreve Oia, mas lê-se Ia. A vila de Ia é bastante turística, e principalmente nos meses de agosto, setembro e outubro é muito procurada pelos clientes chineses, e portanto há sempre grupos imensos de chineses aqui em Ia. Mas a ilha tem algumas outras vilas, como Fira, a sua capital, Fira Stefani e Marofisi. A ilha, como não é muito grande, a melhor forma de a conhecer é alugando uma scooter,
ok? Normalmente, quando os clientes não gostam de conduzir scooter, podem também alugar uma bicicleta, ok? Podem, obviamente, também apanhar um táxi e percorrer. Se fizerem a ilha de uma ponta a outra, vão pagar no máximo aí uns 25 a 30 euros de táxi, ok? Outra das sugestões que, obviamente, nós damos é provavelmente a ilha mais fotografada de toda a Grécia e, portanto, aqui em Santorini é obviamente possível tirar fotos incríveis sem precisar de nenhum tipo de filtro, porque as cores, os contrastes do mar com o céu, com as casas brancas, fazem com que todas as fotografias fiquem super bem. Nós, quando vendemos Santorini nos nossos combinados, e provavelmente muitos de vocês já ligaram com o nosso Booking, também a pedir um pouco algumas sugestões sobre a ilha, normalmente tenho a certeza que os meus colegas sempre indicam que em Santorini nunca se deve fazer estadias muito, muito longas. A ilha, de facto, não é pequena e como não tem as praias que normalmente os portugueses mais gostam, faz com que não seja aqui necessário fazer uma estadia tão, tão longa. Também porque os hotéis são bastante caros no verão e, portanto, podemos fazer um combinado com outras ilhas e dividir um pouco aqui o mal, entre aspas, pelas aldeias. As praias são muito poucas, a maior é Camari, e em Camari temos alguma oferta hoteleira, é por assim dizer a estância balnear de Santorini, apesar de não ser muito grande, tem vários hotéis, também tem uma praia de areia vermelha, que é a Red Beach, muito embora é muito procurada por mergulhadores, porque podem visitar, existem imensos navios afundados aqui nesta zona, e também para quem gosta de tomar banhos de mar naquele mar que é completamente transparente, ok? Mas que sabe nadar bem, ou seja, não precisa de entrar por uma praia para ir tomar um banho de mar. Aí, de facto, o spot mais importante é a Moody, é o spot que vocês podem ver aí na fotografia de baixo, e também é um dos locais mais famosos em Santorini para comer peixe, mas sobretudo polvo, ok? Os gregos cozinham imensamente bem o polvo, e aqui em Amoudi é um dos locais mais característicos e com melhor qualidade, com restaurantes de melhor qualidade para poder comer um ótimo polvo. Depois, desfrutar do melhor pôr do sol do Mediterrâneo. Bom, isto sempre do melhor é sempre um pouco subjetivo. Eu diria que é único. O pôr do sol em Ia é absolutamente único. A cor, o contraste com o mar. Se arranjarmos um local onde não estejam muitos chineses, que eles vão fazer muito alto, pode ser uma das experiências mais maravilhosas da nossa vida, ok? Mykonos, aqui já temos uma ilha com um perfil bastante diferente, uma ilha bastante plana, não tem muitas elevações, também é uma ilha bastante árida, também a imagem de Santorini tem uma população residente com um número bastante limitado. Eu diria que praticamente 80% a 90% dos funcionários que trabalham no verão em Mykonos e Santorini são estrangeiros, sejam gregos que vêm do continente para trabalhar nestas ilhas, sejam mesmo estrangeiros que vêm fazer uma temporada, 2 ou 3 meses, fazer um trabalho temporário aqui em Santorini ou em Mykonos. O perfil da ilha é bastante diferente. Aqui temos bastantes praias, muitas delas são bastante famosas, como Paradise Beach e Super Paradise. Estas duas são mais icónicas porque têm uma estrutura de apoio já muito consolidada,
principalmente com muitas festas com DJs durante o dia. E portanto estas duas serão as mais famosas. Não diria que são as mais bonitas. Temos imensas praias muito bonitas, principalmente com um perfil muito pequeno, ok? As praias em Mykonos, todas elas são de uma forma geral com extensões de areia pequena, e portanto aqui não podemos estar a falar daquelas praias quilométricas que podemos andar a caminhar, a fazer entre aspas, um jogging ou um passeio. As praias aqui têm sempre este conceito um pouco mais curto. Outra das características das praias em Mykonos é o facto de muitas delas terem um misto de areia com algumas pedras, ok? Uma areia um pouco mais grossa, principalmente na parte norte da ilha, isso é mais presente. E portanto, nada melhor do que alugar uma scooter ou uma bicicleta e conhecer estas praias todas. A ilha não é assim muito grande e portanto, mesmo de bicicleta consegue-se conhecer muitas das praias mais interessantes, principalmente aquelas que ficam mais próximo de Mykonos Town, a sua capital. É uma cidadezinha muitíssimo charmosa, encantadora, com ótimos restaurantes, muita vida noturna, e claro, completamente indissociável deste destino, o mercado LGBT. Claro que sim. O perfil de cliente de Mykonos é muito LGBT, apesar de ser-se bem recebido, sem problema nenhum, em todo lado, mas de facto em alguns pontos um pouco mais marcada essa situação, noutros mais menos, mas inclusive existem alguns hotéis que são hetero-friendly, ok? Não são gay-friendly, são hetero-friendly. Como por exemplo o Hotel Elysium é um dos exemplos de um hotel hetero-friendly, ok? Ora bem, vamos até ao site, vou-vos mostrar o site e vou interromper aqui o meu compartilhamento para compartilhar o site. Toda a gente a ver o nosso novo website, bem giro. Ora bem, vocês, com este novo site, vocês não necessitam de fazer login para poder simular todos os nossos produtos, ok? Todos eles estão disponíveis, vocês conseguem fazer uma simulação até obter um preço final sem fazer login. No entanto, faz toda a diferença vocês poderem fazer o login. Porquê? Porque nós temos uma ferramenta espetacular que se chama orçamentos, e vocês podem fazer o orçamento e guardá-lo. Podem obviamente imprimir o PDF e guardar no vosso computador ou imprimir em papel. Não recomendo em papel, nós somos muito eco-friendly e portanto guardem em formato digital. Mas se não quiserem guardar no vosso computador, ele fica sempre guardado na vossa área pessoal, ok? Vamos lá, eu vou fazer aqui um login. Eu já vi aqui um pop-upzinho sobre o reminder da nossa formação. E, portanto, vocês na vossa área pessoal têm aqui um histórico de orçamentos, ok? O que é o histórico de orçamentos? São todas aquelas simulações que vocês fazem no site e da qual geram um PDF, ok? Quando vocês imprimem, geram um PDF com o orçamento para o cliente ou o vosso orçamento net, ok? Ou seja, quando vocês fazem isso, ele fica sempre em histórico aqui nos orçamentos. Então podem ter aqui um fantástico histórico sobre todos aqueles movimentos que vocês fazem no nosso site, ok? Muito útil e de facto é uma mais-valia. Ora bem, vocês podem pesquisar os nossos produtos aqui no menu superior. Recordo que todos os produtos de charter, ou com lugares em garantia, ou da lote,
em linha regular estão nesta área de charters de verão. Nós gostamos de unificar tudo aqui e é mais fácil para vocês poderem encontrar esses produtos, ou então podem também pesquisar aqui pelo nosso método de pesquisa. Eu normalmente utilizo esta forma mais rápida, que é, como sei o número dos pacotes, todos os nossos pacotes têm um número, este é o 5094, o 5096, eu escolho logo o número, escolho o número e vamos cá dar, ok? Então, temos o Creta e Santorini em charter. Vocês podem encontrar todas as informações mais técnicas sobre o mesmo aqui, antes de fazer a simulação. Temos a descrição, a informação do pacote, com incluindo ou excluindo, o itinerário, todas estas informações e também as condições, ok? Ora bem, vou fazer aqui uma simulação, vamos até setembro, dia 4, e portanto, vocês aqui podem então escolher as noites em cada um dos locais. No início, vocês só podem ter, só existe uma opção, que é escolher Creta com uma noite. Em Santorini podem escolher 2 ou 3. Se eu escolher 2, naturalmente vou ter que escolher 4 no final em Creta, ok? Então temos 4 mais 2, 6, mais uma 7, ok? O total temos de ter sempre 7 noites para poder montar o orçamento. Podem escolher mais do que um quarto e podem depois também escolher o tipo de acomodação que desejam simular. Então, estes pacotes têm bastantes serviços, ele vai calcular tudo e verificar a disponibilidade em tempo real. Vamos demorar aqui cerca de, tudo a correr bem se a minha internet me ajudar, cerca de 15 a 20 segundos. E portanto, estaremos tudo aqui. Ok, fantástico. Então, temos os voos, com o nosso voo charter, o Lisboa-Heráclio, Heráclio-Lisboa, de 4 a 11. Temos a informação da bagagem, como podem ver. Vou selecionar. E depois temos, então, aqui em Creta. Em Creta temos, portanto, na estadia inicial, daquela uma noite, temos apenas hotéis na cidade de Heráclio, ok? Nós temos unidades desde 3 até 5 estrelas. Devo-vos dizer que normalmente os clientes utilizam mais o Olympique Heraklion e também o Galaxy Heraklion, ok? Temos aqui um pouco um perfil de cliente que ou escolhe um 3 estrelas mais simples e um pouco mais barato, ou quer manter um nível e provavelmente vai fazer a estadia sempre em 5 estrelas durante todo o combinado, e escolhe um hotel de cidade de categoria 5 estrelas. Na verdade, a diferença de preço entre os 3 e os 5 estrelas em Heráclio não é muito grande. Portanto, por vezes, por mais 10, 15, 20 euros, podemos ficar num hotel 5 estrelas aqui nesta primeira estadia, ok? Eu vou selecionar aqui o Atrium, só para avançar. Depois, nós em Santorini, como eu vos tinha falado, nós temos hotéis essencialmente em 3 zonas, em Fira, em Ia e em Kamari. De uma forma geral, os hotéis mais económicos vocês vão encontrar são em Fira e em Kamari, ok? De uma forma geral também, em Kamari vão poder conseguir hotéis de categoria superior por um preço mais ou menos similar a um 3 estrelas em Fira. Nesta data, por exemplo, temos então o hotel mais económico é o Melina Hotel, 3 estrelas, e depois temos um 4 em Kamari, ok? A diferença de preço não é muito grande no pacote em si e, portanto, de uma forma geral, se o cliente quiser, se não se importar de não ficar em Fira ou em Ia, são as zonas mais turísticas e principalmente em Ia os preços sobem bastante. Podem escolher um hotel de uma categoria superior ou com mais qualidade, ficando em Kamari, ok? Então, o hotel que nós vendemos mais em todos os nossos combinados é este, é o Mediterranean White Resort, ok? Que era o antigo Mediterranean Royal, é um 4 estrelas,
e fica em Camari. É um ótimo hotel, está muitíssimo acostumado a receber turistas portugueses, e pode ser uma das boas opções. Como podem ver, vocês podem escolher um 4 estrelas em Camari, mais barato do que um 3 estrelas em Ia, ok? Isso será bastante usual, vocês poderem fazer este tipo de seleções. O nosso perfil de cliente de Santorini é um perfil de classe alta, ok? Por isso vocês vão encontrar mais hotéis de perfil de preço mais caro, principalmente aqui mais para, obviamente, os hotéis mais caros. Temos, a partir do Modernity Suites, esta é a nossa seleção mais exclusiva, e bom, o Modernity tem a vantagem de ter esta incrível vista, e portanto tem um preço bastante mais elevado do que, por exemplo, um Mediterranean White que fica em Camari. Okay? Mas obviamente esta vista paga-se e claramente um hotel em Camari nunca terá esta vista. Então, se o cliente quiser mesmo ficar alojado em Fira ou em Ia, vai ter que pagar naturalmente mais. Bom, vocês podem, obviamente, perguntar-me e dizer-me, ok, mas há muitos alojamentos um pouco mais baratos, principalmente de um tipo de guest house, hostel, sem dúvida. Nós temos a seleção que nós temos de hotéis em Santorini e Mykonos já é a mesma há muitos anos, temos um histórico bastante assinalável com os mesmos, temos uma boa garantia de qualidade de serviço e também de preservação de reservas. Isso também é muito importante. Os gregos são um pouco anárquicos a gerir reservas e, portanto, se já é difícil num hotel, um pouco mais profissional, nos alojamentos um pouco mais familiares, por vezes torna-se mais complicado. Nós, nada contra, há perfil de cliente para isso, sem dúvida, mas o nosso tipo de cliente é mais este tipo de hotel 4, 5 estrelas e, portanto, é mais este o tipo de cliente que vai, no fundo, escolher os nossos produtos. Como eu tinha referido, vocês depois no final em Creta vão poder selecionar entre uma seleção de hotéis na cidade ou de hotéis nas zonas de praia. Nas zonas de praia são basicamente os hotéis que vocês vão encontrar também na nossa oferta de estadias de 7 noites em Creta. Claramente que os produtos que nós vendemos mais ao longo dos anos são o Golden Beach, o Silva e o Arina. Estes três estão no nosso top 3 de vendas, todos eles de perfil de 4 estrelas. O Golden Beach fica mesmo no centro de Hersonisos. É um ótimo compromisso. É um hotel que tem é um hotel de cidade, por assim dizer, não é um resort, mas está muito bem situado. É ótimo para clientes que vão só em meia pensão e vão alugar um carro, por exemplo, para conhecer o resto da ilha, mas também tem suplemento tudo incluído para aquele cliente que, mesmo que queira conhecer um pouco mais da ilha, tenha mais dificuldades ou queira ir já com o pacote totalmente montado e não querer gastar muito mais fora daquilo que já pagou no pacote. E portanto também tem o suplemento para tudo incluído. O Silva é um tudo incluído e o Arina também. Deixem-me-vos apenas dizer que o Arina Beach está totalmente renovado, terminou toda a renovação de quartos em 2020, foi um ótimo ano para fazer renovações, e portanto o Arina Beach tem uma ótima localização em Kokinihani, está mesmo em frente à praia, tem uma das maiores praias de hotel aqui nesta zona entre Kokinihani e Mália, e é uma excelente opção o Arina Beach, vocês podem vender tranquilamente.
Depois, na categoria 5 estrelas, os nossos produtos mais vendidos, Stella Palace, também fica próximo da Sonis em análises, e o Icarus Beach também é o nosso produto mais vendido na categoria de 5 estrelas. Sem dúvida que o Icarus é um ícone da nossa programação, é o hotel que está presente desde 2006, quando ainda era um Iberostar 4 estrelas, entretanto já não é Iberostar, foi totalmente renovado e upgrade para 5 estrelas, é um ótimo produto, tem um ótimo serviço e muita atenção ao cliente português também, ok? Ora bem, vocês aqui no pacote, deixem-vos dar esta dica, vocês podem ver sempre os detalhes do pacote, eles estão sempre cá disponíveis, se vocês quiserem só reconfirmar o que é que está incluído, o que é que não está, está bem? Ou as condições também. E eu, tendo feito todas as seleções, vou até ao resumo da reserva, ele está-me a fazer todos os cálculos, e tem então todo o descritivo com informação pré-contratual, com todos os serviços, os voos, os transfers, os hotéis, ferries, tudo isto, muitos serviços aqui neste pacote. Vocês podem ver o preço, podem também ver a vossa comissão, ou seja, os preços deduzindo a vossa comissão também, ok? Esta é uma alteração que existe no nosso site que no anterior não existia, vocês não conseguiam ver o vosso net antes de fechar a reserva, agora já podem. Todas as políticas de cancelamento dos hotéis, da parte aérea, seguro de viagem, despesas de gestão. Vocês também vão poder fazer, neste momento não está disponível, mas eu vou configurar isso, de facto neste pacote não está, mas vocês podem fazer um upgrade de seguro, ok? Por defeito está o nosso 2K, mas vão poder selecionar outros tipos de seguro. Falando ainda do seguro, indicar-vos que o nosso seguro essencial 2K tem cobertura Covid-19, ok? Se o cliente testar positivo em teste PCR nos 60 dias antes da data de viagem, ou seja, entre o dia 60 e o dia 0, com teste positivo PCR, pode ativar o seguro, sendo que cobre as despesas de cancelamento que sejam originadas pelo seu cancelamento, até um máximo de 4 acompanhantes, ok? Portanto, no fundo, um pouco a sua família mais próxima estará a coberto dessa situação. Então, vocês fizeram aqui o orçamento, não é? Se abandonarem agora a página, ele não vos vai gravar o orçamento, está bem? Mas se fizerem, basta fazer aqui o orçamento PDF, entretanto penso que devem ter deixado de ver. Ele já gerou. Eu agora vou aqui à minha área pessoal e cá está, ok? O orçamento feito hoje às 11h51 e 45 segundos e vocês podem sempre aceder clicando aqui e vão ver o orçamento. É uma ferramenta muitíssimo útil e tenho a certeza que vos vai ajudar bastante, ok? Ora bem, vou voltar. Ora bem, a apresentação está terminada. Agora vamos aqui às dúvidas e vou pedir ao Nuno que me ajude aqui também. Vou pedir-te para ativares aqui o som. Estás-me a ouvir? É verdade, jovem Eduardo. Então... Não, as únicas questões, bem, quanto aos acessos ao portal, para aqueles colegas que ainda não tiverem o acesso ao portal, à nossa nova plataforma, todos eles foram mudados, basta enviarem-nos um e-mail e fazemos chegar-vos rapidamente o novo acesso. Algumas redes, Hermet, GE, etc.,
É preciso vocês pegarem nesses novos dados e colocarem na vossa intranet para terem outra vez o acesso disponível, visto que todos os acessos foram mudados. Depois, temos aqui uma questão quanto à facilidade de aluguer de bicicletas em Mykonos. É fácil, existem bastantes bicicletas, eu creio que seja em Mykonos aqui que referiram. É fácil e existem muitas bicicletas lá para alugar. Depois, entretanto, estavam a perguntar aqui em Mykonos qual é que era o nome do hotel que era o Hetero-Friendly. Elysium Boutique Hotel. Elysium. Ok, com Y. Com Y. Elysium Exatamente. Boutique Hotel. A Diana, entretanto, está aqui a perguntar, entre ilhas e nos ferries existem algumas condições especiais relativas a Covid, fazer um novo teste? Não, aqui... Neste momento, o protocolo que existe não, ou seja, não obriga a um novo teste mudando de ilha ou ficando, imaginemos, mais do que 7 noites na Grécia. Neste momento, para cidadãos portugueses, apenas é necessário o teste Covid nas 72 horas antes, sim. Mas não há, neste momento, obrigatoriedade de fazer novos testes sempre que se muda de ilha, por exemplo. Okay. Depois a Daniela pergunta aqui se é fácil alugar carro, scooter no destino. O destino, creio que te estás a referir a Creta. Aí é facílimo, existem milhares e milhares de automóveis para serem alugados. É um mercado bastante competitivo, o do aluguer, quer de carros, quer de scooters na ilha. Sim. Em Santorini e Mykonos, muito mais limitado em termos de aluguer de carro, muito mais disponibilidade para aluguer de scooter ou de bicicleta. As ilhas também são bastante mais pequenas, não há muitos... esta também é uma das dicas que vos deixo, principalmente em relação a Santorini, daí nós incluirmos sempre os transfers em todas as ilhas, porque o cliente que chegue de ferry sem transfer para o seu hotel, não é fácil encontrar um táxi livre e, portanto, pode demorar, pode ter que estar ali muito tempo à espera para até conseguir um táxi disponível. E, portanto, em Santorini e em Mykonos, sempre bastante mais fácil e mais recomendável o aluguer da scooter ou da bicicleta, sim. Em Creta, okay. Carro é super fácil. Sim. A Cristina pergunta aqui que só agora conseguiu entrar, se é possível depois mais à frente ter acesso a este webinar. Sim, nós depois, em princípio amanhã, ele está a ser gravado, desta vez. Vamos disponibilizá-lo depois, entretanto. Em princípio amanhã já estará disponibilizado através do nosso portal do YouTube, mas também vos faremos chegar toda essa informação, como é natural. Obrigado, Sílvia, aí para o Algarve, quanto ao novo site. Muitíssimo obrigado. Pedro, perguntas o preço médio das refeições. Tens para todos os gostos e feitios, quer em Creta, quer em Santorini, quer em Mykonos. E existem pizzarias em todo o sítio e existem restaurantes Michelin. Tens uma muito diversa hipótese de restaurantes para todas as carteiras. Se quiseres diz. E apenas acrescentar que, obviamente, em Fira e em Ia, hotéis com vistas panorâmicas, restaurantes com vistas panorâmicas cobram-se naturalmente mais do que algum restaurante 2 ruas atrás sem vistas, é óbvio. Isso aí absolutamente incontornável. E portanto, mas de uma forma geral é possível fazer refeições em Creta, Santorini e Mykonos por valores turisticamente aceitáveis, por assim dizer, ok? É possível gastar
pouco e é possível gastar imenso. Pronto, no fundo é isto. Sim. Mas Pedro, se quiseres, estamos sempre ao teu dispor para te poder acompanhar em qualquer refeição que queiras. A Regina, aqui em viagem, os testes na volta são cerca de 50 a 60 euros e, seja qual for a localidade onde está inserido o hotel, existem sempre laboratórios nas proximidades para poderem ser feitos os testes PCR. Portanto, em Creta, ronda os 50 a 60 euros o preço do teste PCR. Aqui, diretamente do Funchal, da venda das viagens, as opções de hotéis em Santorini são sempre HB ou tudo incluído. Não reparei se tinha opção em Bed and Breakfast. Calma lá. Ora bem, tudo incluído, praticamente não existe em Santorini, ok? De uma forma geral, nós temos apenas uma unidade em Camari que faz tudo incluído e, bom, o regime chama-se tudo incluído, mas é basicamente uma pensão completa com bebidas às refeições. O perfil de cliente de Santorini e de Mykonos não é de tudo incluído e, portanto, aquilo que vão encontrar de uma forma geral são hotéis desde room only até meia pensão, ok? De uma forma geral, quase todos eles room only ou APA. Esta é a maior oferta que nós temos tanto em Santorini como em Mykonos. Em Creta, sim, aí já existem muitas unidades de tudo incluído, mas em Santorini e em Mykonos não há muitas unidades que pratiquem o tudo incluído, não é sem dúvida o tipo de cliente destes destinos, ok? Aqui a Regina, ao mudar de ilhas, não é preciso novo teste PCR. Neste momento não. Filipe, no caso de Mykonos, nas informações dos hotéis no vosso site, está referido se estes são gay ou hetero-friendly? Não está Assim, referido, para não, Eduardo? não. Nós não temos essa informação disponível. Mas, assim, podem-nos sempre perguntar especificamente sobre alguns hotéis. Ou seja, não há nenhum hotel em Mykonos que seja tipo entre aspas, um gueto, seja heterossexual ou seja LGBT. Ou seja, é sempre aceite todo tipo de clientes. Claro que alguns podem ter um perfil mais marcadamente LGBT. No caso, eu referi-vos o Elysium, que não é um hotel que nós coloquemos em pacote, ou seja, vocês não vão encontrar o Elysium nos nossos pacotes de Mykonos, no caso do charter. Podem-nos pedir orçamento à medida, porque esse provavelmente é daquelas unidades que é marcadamente mais LGBT. Todos os espetáculos à noite são de drag queens e, portanto, pode ter aqui é um perfil mais marcado, mas nenhum hotel é basicamente, como eu tinha referido, um gueto, por assim dizer. Portanto, são todos livres. Sim, depois as pessoas podem sentir-se mais ou menos bem à vontade. Exato. Mas assim, estão absolutamente à vontade para nos pedir alguma sugestão mais particular sobre essa situação. De uma forma geral, nós temos uma seleção de hotéis em Mykonos o mais universal possível, ok? Escolhemos aqueles que, de uma forma geral, têm uma maior mescla de clientes dentro do hotel, ok? Continuando, depois aqui, por Timão pergunta se no regresso é preciso fazer teste para Portugal. Nesta altura, sim. Nesta altura? De qualquer forma, tal como eu falei ao princípio do webinar, eu estou a crer que durante este mês de maio vão surgir novidades e
tudo assim o queira, pode ser que, entretanto, deixe de ser pedido o teste PCR para entrar em Portugal. Vamos ver, enfim, não era bom. A Miriam, como está a situação dos refugiados na Grécia? Disseram-me que não estava famoso. Sim, refugiados na Grécia, ou melhor, não existem campos de refugiados nem em Santorini, nem em Mykonos, nem em Creta, ok? Nunca existiram. Existem ainda em Kos, na ilha de Kos, e depois no continente, ok? E portanto a situação é o que é, já é assim há 4 ou 5 anos, portanto não se alterou muito este problema que ainda existe, subsiste, mas de facto estamos a falar de destinos que não são, no fundo, afetados por essa situação. E a nível de questões, eu creio que é tudo. Obrigado pela vossa presença. Já sabem, adiram a este novo movimento que é façam uma reserva para Creta. Vamos fazer com que este charter saia do chão. Ainda agora, nesta altura, enquanto fizemos esta apresentação, já caíram mais 4 reservas para Creta. Sejam também um deles. Isto é bonito. Mas ajudem-nos a pôr este charter no ar, era bom, e eu acho que todos nós precisamos de produtos como o de Creta, que ainda por cima têm tido bastante procura, ou pelo menos pedidos de informação, isso aí tem sido forte.